Os Estados Unidos da América não permitirão que a China comunista ou qualquer outro país ameace a operação ou integridade do canal. A China não construiu este canal. A China não opera este canal. E a China não vai armar este canal. E o mais importante, a China está operando o canal do Panamá. Não o entregamos à China, mas sim ao Panamá. E vamos recuperá-lo. O Canal do Panamá lida com 5% de todo o transporte global e tem sido uma das rotas comerciais mais poderosas do mundo por mais de 110 anos. Mas a Nicarágua ameaçou sua dominância, não sozinha, mas apoiando o dragão, sim. A China poderia entrar na corrida para perturbar a dominância do Canal do Panamá mais uma vez. E sim, eu disse novamente, porque esta seria a segunda vez que a China poderia trabalhar para perturbar o Canal do Panamá. Primeiro, um bilionário chinês secreto, e agora possivelmente através do envolvimento direto do governo. Essa infraestrutura poderia transformar o futuro da Nicarágua, mas somente se fosse apenas um projeto de infraestrutura. Porque quando a China se envolve, a história sempre teve algumas lições brutais para o mundo. Qualquer pessoa familiarizada com a geopolítica dirá que a China não constrói rotas comerciais apenas para negócios. Sempre tem alguns planos maiores e, francamente, insanos envolvidos. O mesmo acontece com a Nicarágua. Este canal poderia abalar o comércio global e movimentar trilhões de dólares. Mas por que as potências globais estão lutando pela dominação dos canais? Porque não é apenas a China. Vimos como Trump foi agressivo em relação ao Canal do Panamá. Para compreender a importância dessa batalha pelo comércio global, vamos analisar o Canal de Suez, um canal que transformou as dimensões do mundo, do comércio à geopolítica. Se você perguntasse o motivo, eu diria distância e custo. E esses dois fatores podem ter um impacto geopolítico insano no mundo. E às vezes de maneira negativa para os países inimigos da nação que controla o canal, algo que a história já presenciou. Este incidente remonta a 1967, quando o mundo presenciou a Guerra dos 6 Dias. Foi uma guerra entre Israel e os países árabes, com o Egito usando sua maior ferramenta contra seu inimigo direto, Israel. O Egito restringiu a navegação israelense pelo Canal de Suez antes da Guerra dos 6 Dias, em 1967. Após esta guerra, a via navegável ficou fechada por 8 anos, de 1967 a 1975. Consequentemente, os navios tiveram que contornar a África por uma rota muito mais longa. Para Israel, não foi a primeira vez. No início dos anos 50, o Egito restringiu o transporte israelense pelo Canal de Suez, levando Israel a pedir à Organização das Nações Unidas que tomasse medidas contra os egípcios. Então, este é o tipo de poder que os canais dão a um país geopoliticamente. Mas por que era, e ainda é, este canal tão importante? O Canal de Suez é uma via fluvial que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Construído em 1869, ele cria um atalho entre a Ásia e a Europa, reduzindo muito as distâncias de viagem. O Canal de Suez permite que as cargas se movam diretamente entre os continentes, economizando tempo de viagem e bilhões de dólares em custos de combustível e comércio, em vez de os navios navegarem ao redor de toda a África. Ao usar o Canal de Suez em vez de contornar a África, os navios podem economizar de 300 mil a mais de 1 milhão de dólares em custos. O mesmo se aplica à distância. Por exemplo, ir de Londres a Xangai pelo Canal de Suez percorre cerca de 10.500 a 17.771 quilômetros náuticas, levando de 26 a 27 dias. Sem o canal, os navios teriam que viajar 13.800 a 14.000 milhas náuticas ao redor do Cabo da Boa Esperança, na África, estendendo a viagem para 35 a 40 dias. Isso adiciona mais de 3.000 milhas extras e até 2 semanas extras no mar, aumentando os custos de combustível e os atrasos no envio. Isso implica em gastar milhões a mais em combustível, salários e manutenção da tripulação. Mesmo com a taxa de 400 a 700 mil dólares por travessia no Canal de Suez, ainda é muito mais barato do que a rota longa. O Canal de Suez é uma via essencial para o comércio global, reduzindo tempo, custos e recursos.
Hoje, o canal se destaca como um dos ativos de infraestrutura mais valiosos do mundo, gerando de 8 a 10 bilhões de dólares anuais para o Egito. Um canal é crucial não só para o comércio global, mas também para o país que o opera, tanto economicamente quanto geopoliticamente. Essa é precisamente a razão pela qual todas as superpotências do mundo desejam controlar os canais. O mesmo vale para os outros grandes canais do mundo, como o Canal do Panamá, cujo monopólio está ameaçado por vários concorrentes. Depois do Canal de Suez, o Canal do Panamá é o segundo canal que mais gera receita no mundo, trazendo 4,99 bilhões em 2024, contribuindo com cerca de 4% para o produto interno bruto total do Panamá. Antes do Canal do Panamá, os navios não tinham uma rota rápida entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Então, eles tinham que fazer a longa viagem ao redor do Cabo Horn, o que representava sérios problemas para eles, que neste caso não são apenas custo e distância. Ele encurta muito a distância, pois antes do Canal do Panamá, um navio de carga indo de Nova York a São Francisco navegava ao redor do Cabo Horn, uma árdua viagem de mais de 13 mil milhas náuticas. Isso poderia levar mais de 100 dias no mar, queimando combustível, pagando salários da tripulação e enfrentando o clima imprevisível. Com o Canal do Panamá, essa mesma viagem agora é de apenas 8.368 quilômetros náuticas, reduzindo o tempo para 20 a 30 dias e economizando milhares de milhas. Sim, o Canal do Panamá tem pedágios, mas ainda é muito mais econômico do que os custos com combustível, salários e manutenção na rota longa. Mas o verdadeiro motivo pelo qual até os capitães de mar mais experientes temem o Cabo Horn é porque são algumas das águas mais perigosas da Terra. Possui condições climáticas extremas, ventos fortes, grandes ondas e correntes imprevisíveis, que levaram a inúmeros naufrágios e perda de vidas ao longo da história. Essas condições severas afundaram mais de 800 navios e custaram a vida de 10 mil marinheiros. O Canal do Panamá resolve esses problemas, mudando não apenas o comércio, mas remodelando o transporte global. Países sabiam que cortar a terra na América Central criaria um atalho que mudaria o comércio mundial para sempre. Mas nem muitos países podiam pagar por um projeto tão massivo. Construir um canal não era apenas sobre escavar a terra. Significava desafios de engenharia, grandes forças de trabalho e uma quantidade insana de dinheiro. A França tentou, sem sucesso, construir um canal no Panamá. Eles começaram o projeto em 1881 e foi liderado pela mesma pessoa que construiu com sucesso o Canal de Suez, Ferdinand de Lesseps. A Companhia do Canal do Panamá da França, liderada por Ferdinand de Lesseps, já havia passado anos tentando cavar um canal no Panamá. Eles gastaram a quantia de 287 milhões de dólares, equivalente a cerca de 10 bilhões de dólares em 2024. Foi um desastre total. Solo instável e falhas de engenharia provocaram deslizamentos de terra frequentes. Malária, febre amarela e outras doenças tropicais mataram mais de 20 mil trabalhadores. O projeto desabou e a França, sem dinheiro, o abandonou em 1888. Posteriormente, quando os Estados Unidos da América planejaram construir um canal, as opções eram Nicarágua e Panamá. Na época, poucos países tinham recursos para investir em projetos tão caros. Os Estados Unidos da América eram um deles, mas a primeira escolha não foi o Panamá. Embora a Nicarágua pareça mais larga que o Panamá, ela ainda foi a escolha óbvia no início. No início do século XX, os Estados Unidos da América estavam preparados para construir um canal na Nicarágua. A Nicarágua era mais próxima dos Estados Unidos da América, encurtando as rotas de envio para os navios americanos. A distância marítima de Miami até o porto de Corinto, na Nicarágua, é de cerca de 3,7 quilômetros náuticas. Em contraste, a distância de Miami até o porto do Panamá é de cerca de 1.516 milhas náuticas. Além disso, o Lago Nicarágua oferecia uma via fluvial natural, implicando em menos escavação e custos reduzidos. O terreno era mais fácil de trabalhar e não tinha selvas densas como no Panamá. O Panamá fica mais ao sul, obrigando os navios que navegam entre a costa leste e o Pacífico a fazer uma rota mais longa. Um canal pela Nicarágua teria sido um caminho mais direto, poupando tempo e custos de combustível. No papel, a Nicarágua era a melhor opção.
O Congresso dos Estados Unidos da América já havia proposto um projeto para oficializar a Nicarágua como local do canal. Mas, de repente, a Nicarágua parecia muito perigosa. Ou eu diria que alguém queria fazer a Nicarágua parecer mais perigosa. Senadores dos Estados Unidos da América viram selos postais da Nicarágua com o vulcão Momotombo em erupção. A Nicarágua era uma zona de desastre vulcânico, e esse medo se confirmou. Em 1902, o vulcão Monte Pelly entrou em erupção no Caribe, matando 30 mil pessoas. Esse desastre ampliou a conscientização sobre os riscos vulcânicos na área. O Panamá parecia uma opção melhor. Então, os Estados Unidos da América escolheram essa rota. Em 1904, a construção do canal foi retomada. Mas por que eu disse que alguém queria fazer a Nicarágua parecer perigosa? E por que eles fariam isso? Na verdade, muitos desses eram truques psicológicos usados por Bruno Valila, o engenheiro-chefe no projeto francês do Canal do Panamá. Ele usou um truque genial para convencer os Estados Unidos da América a construir o canal no Panamá em vez da Nicarágua. Ele comprou 500 selos nicaragüenses mostrando o Monte Momotombo e os enviou com uma carta para cada senador e membro da Casa dos Estados Unidos da América com uma nota dizendo: uma testemunha oficial da atividade vulcânica na Nicarágua. Basicamente, ele queria transmitir que se vulcões ativos são tão comuns na Nicarágua a ponto de aparecerem tão proeminentemente nos selos, a Nicarágua não era o país certo para construir o canal. Surpreendentemente, funcionou. No dia seguinte, a maioria dos políticos votou pela Rota do Panamá. Em 1904, os trabalhos de construção do canal recomeçaram. O vulcão que matou milhares acabou sendo um favor da natureza para os franceses, pois fez a Nicarágua parecer muito arriscada. Todo esse drama foi para vender aos Estados Unidos da América seu projeto pela metade, enquanto os Estados Unidos da América planejavam e a França entrava em pânico. Eles estavam sentados em um canal meio cavado, sem valor. Eles sabiam que se os Estados Unidos da América construíssem na Nicarágua, seu investimento seria perdido para sempre. O acordo final foi feito. A França vendeu seu projeto de Canal do Panamá, inacabado, para os Estados Unidos da América por apenas 40 milhões de dólares, sendo mais barato do que iniciar um novo projeto na Nicarágua. Em 1902, o Congresso abandonou o Canal da Nicarágua e aprovou o Ato Spooner, oficializando o Panamá como local do canal. Mas, infelizmente, os Estados Unidos da América não sabiam que teriam que enfrentar mais problemas do que a França. Naquela época, o Panamá ainda não era independente, estando sob domínio da Colômbia. A França prosseguiu com a construção do canal devido à concessão Wise, um acordo de 99 anos com a Colômbia. Os Estados Unidos da América, então, negociaram o Tratado Rey-Harim com a Colômbia em 1903 para obter os direitos do canal, apenas para se decepcionar com as ações posteriores da Colômbia. Este tratado teria permitido aos Estados Unidos da América controlar uma zona de 6 milhas de largura no Canal do Panamá. Em troca, a Colômbia receberia 10 milhões de dólares inicialmente e 250 mil dólares anuais. Porém, o Senado da Colômbia rejeitou o acordo, demandando termos financeiros mais favoráveis. Isso irritou o presidente dos Estados Unidos da América, Theodore Roosevelt, que via a Colômbia como um obstáculo e decidiu mudar sua história para sempre. O Panamá tinha uma história de movimentos separatistas, e os Estados Unidos da América viram uma oportunidade. A administração Roosevelt incentivou secretamente os rebeldes panamenhos a se rebelarem contra a Colômbia. Com navios de guerra dos Estados Unidos da América estacionados nas proximidades como demonstração de força, o Panamá declarou independência com sucesso em 1903. O novo governo panamenho assinou imediatamente o Tratado de Rey Buenaventura em 1903, permitindo que a construção prosseguisse sem interferência colombiana. Durante os próximos 85 anos, os Estados Unidos da América controlaram o Canal do Panamá, uma das rotas comerciais mais cruciais do mundo entre o Atlântico e o Pacífico. Isso deu aos Estados Unidos da América um enorme poder global. E ainda teria esse poder se o Tratado de 1977 não tivesse sido assinado. Em 1977, os Tratados Torrijos-Carter, assinados entre os Estados Unidos da América e o Panamá, concordaram em entregar gradualmente o controle do canal ao Panamá. Em 31 de dezembro de 1999, os Estados Unidos da América transferiram oficialmente o canal para o Panamá.
Pelo menos no papel, pois mesmo sem controle dos Estados Unidos da América sobre o canal, ainda mantém influência. E surpreendentemente, a razão é o próprio tratado. Os Estados Unidos da América assinaram os tratados Torrijos-Carter com o Panamá, que incluíam o Tratado de Neutralidade. Este tratado garantiu que, mesmo com o Panamá controlando o canal, os Estados Unidos da América poderiam intervir militarmente caso a segurança do canal estivesse ameaçada. No papel, o canal pertence ao Panamá. Mas, na realidade, os Estados Unidos da América garantiram que ainda poderiam usá-lo livremente, tanto para o comércio quanto para a sua marinha. Mesmo com a expansão do canal em 2016, as empresas americanas mantiveram um papel relevante na assessoria e consultoria. Isso permite a Washington influenciar as principais rotas comerciais globais sem os custos da gestão direta. Cerca de 72% das mercadorias transportadas pelo canal têm origem ou destino nos mercados dos Estados Unidos da América. Se as tensões globais aumentarem, os Estados Unidos da América poderiam restringir o acesso para países com os quais não se alinham. E não é apenas sobre teoria. O próprio Trump tem falado sobre isso recentemente. Ele sugeriu que os Estados Unidos da América deveriam retomar o controle do Canal do Panamá, afirmando que entregá-lo foi um grande erro. A China detesta a influência externa. E por um motivo muito bom. A China, maior exportador mundial, ainda depende de rotas marítimas controladas pelos Estados Unidos da América, sendo o segundo maior usuário do Canal do Panamá. Mas, por hora, a China está impotente. Se um navio transportando mercadorias de Xangai para Nova York precisasse contornar o extremo sul da América do Sul, isso adicionaria 6.000 milhas extras à sua viagem. Isso é um extra de 2 semanas no mar. Mas com o Canal do Panamá, essa viagem é quase cortada pela metade. E não é apenas o comércio China ou Estados Unidos da América. Mais de 57% de toda a carga containerizada que se move da Ásia para a costa leste dos Estados Unidos da América passa pelo Canal do Panamá. Sem ele, a China teria que usar a rota mais longa do Canal de Suez para o leste dos Estados Unidos da América ou enviar mercadorias para o oeste, exigindo transporte caro por trem e caminhão pelo país. Não podemos esquecer a América Latina. A China investiu bilhões na América do Sul. Agora é o maior parceiro comercial do Brasil, Chile e Peru. O Canal do Panamá é crucial para manter as rotas comerciais rápidas e lucrativas, sendo uma linha de vida para a China. Hoje, até 72% da carga que passa pelo Canal do Panamá está ligada ao comércio dos Estados Unidos da América, dando a Washington uma alavancagem significativa. Se as tensões com a China aumentarem, os Estados Unidos da América poderiam pressionar o Panamá a restringir o transporte chinês através de pedágios mais altos, atrasos ou até mesmo restrição de acesso no pior cenário. Isso forçaria os exportadores chineses a pegar as rotas longas e mais caras, atingindo duramente a sua economia. Mas a China, bem, eles previram isso há muito tempo e silenciosamente lançaram um plano audacioso para contrapor o Canal do Panamá. É aí que a Nicarágua entra. A Nicarágua fica a apenas 800 quilômetros ou 805 quilômetros a noroeste do Panamá, significando que um canal aqui seria um concorrente direto do Canal do Panamá. Ambos os países ligam o Atlântico ao Pacífico, mas a rota da Nicarágua, sendo mais ao norte, pode ser mais conveniente para certas rotas de navegação globais. Um canal que permitiria à China evitar completamente o controle dos Estados Unidos da América e dominar o comércio por conta própria. Embora o Canal do Panamá esteja em destaque atualmente, a China já havia percebido essa ameaça e anunciou um canal no país em 2013. Huang Jing, um bilionário chinês misterioso e presidente do grupo Hong Kong Nicaragua Canal Development, assinou um acordo de 50 bilhões de dólares com a Nicarágua para construir um canal que competirá com o do Panamá. Ele era misterioso, pois Huang Jing não era bem conhecido nos negócios globais. Muitos questionaram a origem dos 50 bilhões de dólares, já que os negócios conhecidos de Huang Jing não indicavam acesso a um capital tão vasto. Ele também não tinha histórico de lidar com um projeto de infraestrutura tão massivo. Alguns suspeitam de apoio oculto do governo chinês a Wang, apesar de ambos negarem. No final, ele sumiu de repente quando as coisas deram errado. O governo da Nicarágua concedeu ao grupo Hong Kong Nicaragua Canal Development
uma concessão de 100 anos para construir e operar o canal. O projeto foi inaugurado oficialmente em 22 de dezembro de 2014, com cerimônia na Nicarágua. O projeto visava impulsionar a economia da Nicarágua, criando cerca de 50 mil empregos diretos na construção e 200 mil indiretos, com projeção de gerar United States dólares dos Estados Unidos 5 bilhões em receita anual. Ele tinha o potencial de dobrar o produto interno bruto da Nicarágua e torná-la um dos países mais ricos da América Central. O governo promoveu a ideia como uma chance única para a Nicarágua se tornar um centro global de comércio. Mas os problemas superavam os sonhos prometidos. Desde o início, o projeto tinha um enorme problema. O custo estimado era de aproximadamente 50 bilhões de dólares. Essa era uma quantia tão grande que era mais de 4 vezes todo o produto interno bruto da Nicarágua, de 11 bilhões em 2014. E no final de 2014, o desenvolvedor havia garantido apenas 200 milhões de dólares. Os investidores não estavam convencidos. Analistas de comércio global questionaram por que o mundo precisava de outro canal quando o Panamá acabara de ser expandido. E sem grandes apoiadores entrando em cena, todo o projeto estava equilibrado em um homem, um único bilionário privado. Embora o canal fosse frequentemente descrito como apoiado pela China, Pequim manteve distância, não estando totalmente a bordo com a iniciativa. Oficiais chineses afirmaram que este era um empreendimento privado, não um projeto estatal. Reservadamente, eles aconselharam empresas chinesas a se distanciarem. Qual o motivo? Na época, a Nicarágua reconhecia Taiwan, não a China, dificultando o apoio direto do Estado por questões políticas. Além disso, a China já estava estreitando relações com o Panamá, investindo em portos, infraestrutura e obtendo reconhecimento diplomático em 2017. Enquanto Huang Jin avançava, Pequim permaneceu em silêncio. Nenhum banco estatal chinês investiu no canal. Para agravar, o povo da Nicarágua começou a resistir. Apesar de parecer bom no papel, o canal era uma ameaça. A rota proposta para o canal cortava diretamente o Lago Nicarágua, a maior fonte de água doce do país. Cientistas alertaram sobre danos permanentes ao ecossistema do lago. Dezenas de milhares de pessoas, incluindo comunidades indígenas, enfrentaram deslocamento forçado. A princípio, os nicaragüenses esperavam que o canal trouxesse empregos e prosperidade. Mas eles não estavam comprando essa ideia. Protestos irromperam por todo o país, alguns reunindo 15 mil pessoas de uma vez, gritando não ao canal, acusando o governo de vender o país para interesses estrangeiros. De repente, não era apenas um desafio de engenharia, mas uma grande crise política. De repente, parecia que suas orações foram ouvidas. Em 2015, Wang Jing perdeu 85% de sua fortuna devido ao crash do mercado de ações da China, deixando o projeto sem um forte apoio financeiro. Em 2018, não havia sinais de construção, e os escritórios do grupo Hong Kong Nicaragua Canal Development, na Nicarágua, fecharam. O projeto foi declarado morto e Wang Jing sumiu dos debates públicos sobre o canal. Após anos de silêncio, o que está acontecendo agora é ainda mais surpreendente. Depois desses anos de silêncio, a China interveio discretamente para reviver o projeto. Mas desta vez não é um bilionário privado liderando a carga. Mesmo após o enorme revés há apenas alguns anos, eles ainda não desistiram do projeto. Isso porque o impacto potencial é grande demais para ser ignorado. O Canal do Panamá e o de Suez contribuem com bilhões para seu produto interno bruto. Se a China ajudar a Nicarágua a construir seu próprio canal, seria um divisor de águas para ambos os países. É por isso que a China está envolvida. Os oficiais chamaram isso de parceria estratégica, dizendo que este canal poderia remodelar o comércio da América Central e dar ao Panamá competição real. Mas o interessante é que a Nicarágua está adotando uma abordagem diferente, em vez de começar do zero. Em novembro de 2024, no 17º Encontro Anual de Negócios China-América Latina, o presidente Daniel Ortega anunciou planos para um novo canal interoceânico na Nicarágua. Este projeto custaria 64 bilhões e meio de dólares e abrangeria uma via navegável interoceânica de 445 quilômetros.
Esta rota é diferente da controvérsia que o governo revogou, que teria passado pelo Lago Nicarágua. Eles não estão cavando um canal totalmente novo, pelo menos não ainda. Essencialmente, começam ampliando o que já possuem, a partir de 2 portos-chave. O primeiro é o Corinto, o maior e mais movimentado porto do Pacífico da Nicarágua. Se o canal se concretizar, este porto será uma entrada e saída crucial para o comércio internacional. Por isso, a Nicarágua está expandindo o porto de Corinto, para que possa lidar com mais cargas, navios maiores e volumes de comércio mais altos. No litoral atlântico, Bluefields é fundamental. Os navios caribenhos atracarão lá antes de adentrar o canal. A expansão de Bluefields na Nicarágua pode facilitar a transição de cargas entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Mesmo neste caso, o governo da Nicarágua e a engenharia CAMC da China assinaram um acordo para construir o porto de águas profundas de Bluefields. Por fim, construir um canal massivo do zero é caro e complicado. Então, a Nicarágua está aproveitando o que já possui, em vez de escavar um novo canal de água. É aí que entra o Lago Xolotlan, também chamado de Lago Manágua. É um dos maiores lagos do país e já está conectado à rota do canal planejado. Aprofundando e expandindo certas áreas, os navios poderão navegar no lago. Isso facilita o transporte, pois os navios agora podem mover mercadorias pelo lago, reduzindo a necessidade de estradas ou ferrovias adicionais. Em segundo lugar, reduz os custos de construção ao utilizar o lago como parte natural do canal, evitando escavações adicionais de terra. Embora se diga que a China provavelmente financiaria este projeto, mesmo que não o faça, já fez avanços na Nicarágua. Mesmo que a China não construa o canal completo de 64 bilhões e meio na Nicarágua, o projeto ainda permite que eles tragam pessoal e equipamentos com pouca transparência. Faz parte de uma estratégia maior, com a China investindo em infraestrutura-chave perto da rota proposta para o canal. Isso inclui a expansão do aeroporto Punta Huerta, originalmente construído pela União Soviética para grandes bombardeiros. A China também está melhorando as estradas costeiras, aperfeiçoando as rotas de Guanacaste para Rivas e desenvolvendo uma ferrovia de Manágua para Granada. Há até mesmo conversas para construir uma ferrovia muito mais longa para Bluefields, o porto atlântico planejado para o canal. Mas por que a Nicarágua optou pela China, mesmo após uma tentativa fracassada e sem ser um país vizinho? Por décadas, a Nicarágua teve a visão de um projeto, mas sem recursos para concretizá-lo. Na década de 2010, a China expandia sua influência global com grandes projetos de infraestrutura através da iniciativa do Cinturão e Rota, que estava a todo vapor. A China estava investindo bilhões em portos, estradas e projetos de energia em toda a Ásia, África e América Latina. Assim, um novo canal na Nicarágua alinhava-se perfeitamente à estratégia chinesa de longo prazo. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, enxergou isso como uma oportunidade única. Apesar do fracasso do projeto do bilionário chinês na Nicarágua, o país decidiu manter seus laços com a China. E você não acreditaria até que ponto eles foram para fortalecer seus laços com Pequim. Este canal não é apenas sobre logística ou redução de custos, mas sobre poder. Se a China estava apenas interessada em comércio, por que a Nicarágua, país que hospeda o canal, está se afastando dos Estados Unidos da América? Veja, por décadas, a Nicarágua era apenas mais um país no quintal da América. Claro, tinha sua própria política, mas nunca realmente saiu da influência dos Estados Unidos da América. Então, em 2021, tudo mudou. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, tomou uma decisão ousada que chocou Washington. Ele cortou laços com Taiwan e até alinhou totalmente a Nicarágua com a China. Porém, a resposta dos Estados Unidos da América foi tão intensa que quase destruiu a economia nicaragüense, começando com sanções. A primeira grande jogada foi a Lei Renascer, aprovada em 2021. Foi projetada para isolar financeiramente a Nicarágua, bloqueando empréstimos de bancos internacionais, congelando ativos de funcionários nicaragüenses importantes e dificultando o comércio do país. Foi um golpe direto no governo de Ortega, mas os Estados Unidos da América não pararam por aí. A Nicarágua depende muito das exportações de ouro, e em 2022, os Estados Unidos da América sancionaram as empresas estatais de mineração nicaragüenses. Isso foi um grande problema, porque, a partir de 2023, 64% das exportações totais de ouro da Nicarágua foram para os Estados Unidos da América. Ortega perdeu uma de suas maiores fontes de dinheiro da noite para o dia.
Em 2023, Washington intensificou a situação. Os Estados Unidos da América impuseram sanções ao sistema bancário da Nicarágua, impossibilitando os bancos nicaragüenses de fazerem negócios com os americanos ou seus aliados. Se um país não consegue acessar o sistema bancário global, investidores estrangeiros se afastam. Grandes projetos de infraestrutura se tornam quase inviáveis. Assim, os Estados Unidos da América impediram que a Nicarágua tivesse meio simples de financiar o canal. Isso pode ser uma grande armadilha para a Nicarágua, pois já entrou em conflito com os Estados Unidos da América. Por outro lado, confiou na China, nação com histórico de endividar países. A China só investe em projetos de infraestrutura massivos quando há algo maior em jogo, como no caso do Sri Lanka. Alguns anos atrás, a China ajudou o Sri Lanka a construir um enorme porto em Hambantota. Era suposto impulsionar o comércio, criar empregos e ajudar a economia a crescer. Mas o Sri Lanka não pôde pagar os bilhões emprestados da China para a construção. O Sri Lanka não teve escolha senão entregar o porto à China em 99 anos. Agora há preocupações de que a China possa usá-lo como uma base militar. E o Sri Lanka não é o único. Mesmo no Paquistão, a China construiu um enorme porto em Gwadar, chamando-o de projeto econômico. Mas algo mudou com o tempo. Navios de guerra chineses surgiram em Gwadar, aumentando a segurança. Muitos acreditam que a China pode transformar a cidade em um posto militar completo. De modo similar, na República do Djibouti, a China ergueu um porto comercial que, poucos anos depois, foi convertido na primeira base militar chinesa no exterior. Em grande escala, totalmente operacional, com navios de guerra e soldados estacionados lá permanentemente. Você consegue ver o problema? A China não constrói apenas portos para o comércio. Eles os constroem para influência e, às vezes, para expansão militar. Então, no caso da Nicarágua, se a China obtiver controle sobre um novo canal, um que conecta diretamente os oceanos Atlântico e Pacífico, isso daria à China uma vantagem estratégica direta no hemisfério ocidental, no quintal da América. Isso poderia significar uma presença chinesa duradoura na América Central, preocupando os Estados Unidos da América. Mas quais são as opções dos Estados Unidos da América para contrariar a China? Primeiro, eles podem cortar o fornecimento de dinheiro. Mesmo sendo a segunda maior economia do mundo, 50 bilhões não é troco, nem para a China. Isso requer empréstimos, investidores internacionais e apoio financeiro de várias fontes. E os Estados Unidos da América sabem exatamente como cortar isso. Lembra-se da Huawei? Outrora uma gigante da tecnologia em ascensão, agora enfrenta dificuldades globais devido às sanções dos Estados Unidos da América, que dificultam negócios com bancos e fornecedores ocidentais. Portanto, se Washington atacar empresas, bancos ou investidores chineses vinculados ao canal, todo o projeto pode ruir. Ninguém quer correr o risco de ser colocado na lista negra pelos Estados Unidos da América, já que a maioria das transações globais ainda depende do dólar americano. Ademais, um projeto desse porte requer grandes quantidades de materiais, equipamentos e logística que fluem majoritariamente por redes internacionais. Se as empresas temerem retaliação dos Estados Unidos da América, esses envios podem desacelerar ou cessar. A China está avançando na América Central e os Estados Unidos da América não ficarão inertes. Se a China conseguirá ou não fazer este canal, só o tempo dirá. Obrigado por assistir.